Bom dia, eu me chamo Alexandre de Souza Narciso, sou residente do segundo ano de neurocirurgia do Hospital de Clínicas da Unicamp e hoje trago uma aula fraturas do crânio complementando aí a nossa série sobre trauma. A incidência de fraturas de crânio ela é desconhecida, isso porque tem poucos estudos direcionados diretamente à fratura, então os dados eles costumam vir sobre estudos mais genéricos sobre o TCE. Aproximadamente um terço dos pacientes com lesões intracranianas também apresentam fraturas, e existem tipos de fraturas. Tem as fraturas lineares, são as mais comuns, as diastáticas, que são aquelas que fazem alguma separação das suturas cranianas, fraturas com afundamento e fraturas da base craniana. Os ossos, então, eles têm uma camada interna, uma camada externa, que são sólidas e são separados por um osso esponjoso, é diplo. A quantidade e a dispersão de energia que é envolvida nesse trauma é o que vai determinar se a fratura vai ser linear ou se é uma fratura que vai ter um afundamento, né? Então, quanto menor a área, maior a pressão aplicada em uma região, é mais provável de gerar uma fratura com afundamento. Em adultos, os ossos têm geralmente 2 a 6 milímetros, os ossos temporais são geralmente os mais finos e também, geralmente, os que mais apresentam perigo aí à formação de hematomas extraaxiais. No atendimento inicial ao paciente, mesmo aqueles que tenham uma fratura já evidente, o foco inicial não difere de qualquer outro trauma, que é a estabilização do paciente, lembrar de estabilização do paciente pelo sangramento que pode ocorrer pelo couro cabeludo, e aí, após o afastamento ou controle de situações que são ameaçadoras à vida, a gente faz uma avaliação mais completa aí, das possíveis consequências de uma fratura craniana. Então, avalia déficits nervos cranianos ou outros déficits neurológicos, se há uma depressão óssea do crânio ou se há sinais indiretos aí de fratura de base de crânio. Então, começando pela fratura linear, como eu já havia dito, é o tipo mais comum, por si só, raramente requer algum tipo de intervenção. Essas fraturas, apesar de por si só raramente complicarem, elas podem trazer consigo outras complicações. Então, fraturas que cruzam sulco meníngeo médio ou algum seio dural, elas podem lesar estruturas vasculares e acabar gerando, então, esse sangramento extraaxial. E lembrar também dos diagnósticos não, né, assim, das imagens diferenciais entre uma fratura linear e outras estruturas normais do crânio. Então, se nós pegarmos aqui, é, aqui nós temos uma fratura linear, né? Então, fazendo uma comparação direta dela com a sutura, a gente vê que ela é mais radiotransparente, né? Ela é mais escura na janela óssea e também ela tem uma linha reta, né? Ela não é engruvinhada como são as suturas. Aqui eu trouxe porque aqui é onde nós temos os sulcos, né? Dos vasos. Claro que aqui, em uma imagem estática, isso não se parece de forma alguma com uma sutura, com uma fratura, mas rodando a imagem, né, isso vem atravessando a calota, então às vezes pode vir a confundir. E eu trouxe aqui uma fratura diastática, né, comparando-se então o lado em que há separação da sutura com o lado normal, a gente também vê que há essa maior radiotransparência e esse maior tamanho da região fraturada. Apesar de nunca, né, raramente complicar por si só, existe um fenômeno que é comum em crianças menores de 3 anos, que é o cisto leptomeníngeo intraósseo pós-traumático, né, a fratura crescente, que são fraturas lineares que vêm crescendo com o tempo. Elas geralmente são assintomáticas, mas podem acabar fazendo efeito de massa. Elas podem chegar a crescer sem a formação cística, seria a fratura pseudocrescente, e geralmente se apresentam apenas como uma massa no couro cabeludo. Raramente elas têm uma cefaleia envolvida. E o tratamento ele é sempre cirúrgico, conforme eu vou mostrar a seguir.
Então, aqui nós temos algumas imagens aí sobre essas fraturas crescentes. Eles têm tipos dela. Acima a gente tem o tipo um, em que é um cisto leptomeníngeo. No tipo 2, essa intermediária, nós temos uma herniação de um cérebro gliótico. E no tipo 3 tem um cisto porencefálico sendo herniado aí através do defeito. E aqui é um caso raro, né, de um menino que teve um TCE durante os primeiros meses de vida e não tratou isso até a pré-adolescência. E essa é a história natural, né, do crescimento da falha óssea. E aqui na foto à esquerda, né, no B, a gente vê como regrediu, né, esse cisto herniado após uma passagem de DVP aqui à esquerda, né, ainda tem o curativo. Então, por isso, o tratamento ele é sempre cirúrgico. E ele consiste na correção da falha, tanto da dura mater, quanto também de uma reconstrução do crânio. Esse é um caso que aconteceu aqui. Um menino já tinha passado um pouco da idade, já tinha mais de 3 anos, mas era um menino com Ehlers-Danlos, né? Então, lembrar que outras doenças que possam comprometer, né, a mineralização óssea também podem funcionar, né? Aí como um fator de risco e não só a idade, né, de um osso jovem. Então, era um menino que teve um trauma. Aqui são reconstruções em 3D de uma fratura supraorbitária esquerda, né, no osso frontal dele. Então, evolutivamente há um crescimento. Aqui é a ressonância mostrando a herniação de uma porção de massa encefálica gliótica e um importante edema aqui da região subcutânea. Aqui foi após a cirurgia, em que foi feita a correção da dura mater e também a reconstrução óssea. E esse é o menino depois, já livre daquele edema periorbital. Fraturas com afundamento, como o próprio nome diz, não tem segredo, né? Aqui o que vale mais a pena a gente dar atenção são as indicações cirúrgicas. Então, quando as fraturas são expostas, a gente opera toda vez que o afundamento for maior que a espessura do próprio crânio, ou quando ele não se enquadra aos critérios de tratamento conservador. Então, o paciente não pode, né, ter evidência, seja clínica ou radiológica, de uma lesão dural, sem hematoma intracraniano significativo, com um afundamento menor que 1 centímetro, não tem envolvimento do seio frontal, não tem a contaminação grosseira da ferida e não tem uma deformidade estética grave também. É, as fraturas fechadas, elas podem ser cirúrgicas ou não, a depender daí desses mesmos critérios, né? Que seriam esses critérios de tratamento conservador. Também considerar a cirurgia para os pacientes que apresentam déficits focais na topografia da fratura e considerar tratamento conservador para as fraturas que estão sobre os seios venosos e que não haja um sangramento importante devido ao risco cirúrgico. Uma coisa que vale a pena a gente citar sobre as fraturas de afundamento, com afundamento é que elas aumentam o risco do paciente desenvolver uma epilepsia estrutural no futuro. E apesar desse risco, a realização da cirurgia não diminui esse risco de evoluir com epilepsia no futuro. Então, os objetivos da cirurgia são o debridamento da pele, a elevação dos fragmentos ósseos, o reparo da dura mater quando houver alguma lesão, a reconstrução do crânio e o fechamento da pele. Aqui é um esquema que o Humans traz, né, de uma fratura com afundamento, e ele cita, né, que se não houver a possibilidade, se não tiver uma separação suficiente entre os fragmentos ósseos para entrar com instrumentos para fazermos a elevação e retirada, né, desses fragmentos para reconstrução óssea, é necessário fazer uma trepanação adjacente e aí sim entramos, né, com os instrumentos. Aqui ele mostra um caisson, aqui também pode ser um craniótomo, para expor essa fratura, retirar esses fragmentos ósseos e aí aqui, né, já no H, fazer
o reparo da dura e, por fim, a reconstrução aí, né? Aqui ele acaba mostrando em um esquema com prótese, mas é possível fazer com o próprio osso do paciente. Pelo Greenberg, ele traz a informação de que se há uma contaminação muito grosseira, é recomendado que jogue-se fora o osso do paciente. Apesar de haver até estudos mostrando segurança em você fazer uma lavagem exaustiva do osso do paciente quando há uma contaminação grosseira, com relativa segurança aí uma infecção pós-operatória, há essa recomendação de jogar o osso fora quando tiver muito sujo. E voltando então também para um quadro típico daí da infância, as fraturas em ping-pong, né, que é uma fratura do tipo galho verde, que é existe a fratura apenas de um dos lados, né, seja da parede externa, seja da parede interna da calota craniana. E as indicações cirúrgicas vão ser por evidência de fragmento ósseo intraparenquimatoso, por déficit neurológico, por sinais de hipertensão intracraniana ou por sinais de fístula licórica. E o tratamento, na verdade, ele pode ser cirúrgico ou elevação por outros métodos, né? Aqui, então, mostra a técnica cirúrgica com uma trepanação adjacente aí à fratura, com a fratura em ping-pong, né? Fazendo a elevação da fratura. Aqui, a gente já vê uma série, né? Um relato de série de casos aí. Foram feitos 4 elevações com o uso de parafuso percutâneo em 4 crianças. Todos os casos tiveram sucesso aí. E aqui, por fim, é o uso de vácuo, né? Esse vácuo em específico é de ordenha, né? E nesta série de casos, o autor ele traz 9 casos bem-sucedidos, 2 casos com melhora parcial e um caso sem melhora. E aqui também uma outra fratura em ping-pong, né, que eu trago de novo aquela discussão que eu trouxe sobre o caso da criança com doença de Ehlers-Danlos, é, pois aqui, né, pelo formato do crânio, dos ossos da face, claramente não é um neonato, né? Então, assim, na verdade, esse é um relato de caso de um menino de 16 anos que tinha um distúrbio no paratormônio, então tinha uma mineralização óssea baixa, e após um TCE fez uma fratura com ping-pong, né? Então lembrar aí da fisiopatologia do porquê ocorrem essas fraturas em galho verde. Falando então das fraturas da base do crânio agora, na maior parte das vezes elas são extensões de fraturas lineares da calota craniana, elas que se estendem até a base. Então, sinais clínicos. Pode haver otorreia ou rinorreia licórica, hemotímpano ou laceração do canal auditivo externo, equimose retroauricular, que é o sinal de Batten, ou periorbital, que são os olhos de guaxinim. Estes, a gente é muito chamado, né, após um trauma, especialmente por uma equimose periorbital, mas raramente esses achados já estão presentes nas primeiras horas após o trauma. Geralmente eles surgem entre 1 a 3 dias após, porque é pelo represamento de sangue, né, do osso que vem sangrando ali embaixo da pele dessas regiões. Então, raramente a gente já tem esses achados logo na admissão do paciente. A lesão de nervos cranianos. Então, o sétimo e o oitavo são associados à fratura no osso temporal. O primeiro é associado à fratura da fossa anterior, e essa fratura muitas vezes pode se estender ao canal óptico e lesar também o nervo óptico. E como quarto aqui, na verdade era sexto, tá? Um erro de digitação. É associado à fratura do clivus. O manejo, então, inicialmente evita-se a passagem de sonda nasogástrica ou nasoenteral. A antibiótico terapia é controverso o uso, mesmo na presença de sinais de fístula licórica.
E no caso, na verdade, se houver sinais de fístula, a recomendação é que seja feita a vacina pneumocócica. Então, falando sobre algumas fraturas específicas, aí a fratura do osso temporal. Longitudinal é a fratura mais comum, é a que eu trouxe aqui. É, a, ela é paralela ao canal auditivo externo. Ela pode causar uma perda auditiva condutiva pela própria lesão óssea e pelo hemotímpano. A fratura transversa, ela já teria uma direção perpendicular ao canal auditivo externo e ela pode lesar diretamente os nervos facial e vestíbulo coclear, causando perda auditiva neurosensorial em até 50% dos pacientes que apresentam esse tipo de fratura. E esse dado, ele também se confirma para os pacientes com paralisia facial pós-traumática, né, que ocorre em 15 a 20% nas fraturas longitudinais e também em 50% das fraturas transversas. Quando há essa paralisia facial pós-traumática, o tratamento geralmente tenta-se o corticoide, mas não existe qualquer benefício comprovado. E nos casos em que há alterações na eletroneuromiografia, que geralmente só aparecem após 1 a 3 dias do trauma, e não houver melhora com a corticoterapia, existe uma recomendação de cirurgia, né, para descompressão do nervo facial, apesar de também ter um benefício pouco claro. Falando sobre o clivus, então, as fraturas são altamente letais. Elas são classificadas também em longitudinal e transversa, onde a longitudinal ela se associa a lesões dos vasos da circulação vértebro-basilar. Pode ocorrer oclusão ou dissecção dessas artérias, o que leva à isquemia do tronco encefálico e pode até levar à formação de aneurismas traumáticos. Já a transversa é associada a lesões dos vasos da circulação anterior. Então, aqui a gente vê uma longitudinal, né? E aqui, então, uma fratura transversa do clivus. Então, aí, para finalizar, falar sobre as fraturas do seio frontal. Então, 5 a 15% das fraturas craniofaciais correspondem ao seio frontal. A gente deve presumir lesão da dura toda vez que houver pneumoencefalo, mesmo se também considerarmos que há uma fratura da base que poderia estar gerando esse pneumoencefalo. A gente tem que sempre imputar a fratura de seio frontal com lesão de dura. Pode haver anestesia da região da testa por lesão do nervo supratronclear e ou do nervo supraorbital. A fratura da parede anterior do seio costuma ser de manejo conservador, já de parede posterior, os riscos costumam ser tardios, então costuma se gerar abscesso cerebral, fístula licórica e mucocele. Nesse caso, a cirurgia é indicada. E há um questionamento, né? Se a fratura for alinhada ou poucos milímetros desalinhada, enfim, não há um consenso sobre isso, mantém-se a recomendação de cirurgia. E a cirurgia realizada é a cranialização do seio com retirada de sua mucosa. Apenas preencher o seio nasal com cera, com gel fluor, com músculo ou com gordura não resolve o problema e aumenta o risco de infecção e formação de mucocele. Então, aqui é um esquema representativo sobre a cranialização do seio frontal. Então, a retirada da sua parede posterior, né? Aqui na segunda imagem, a gente vê uma broca diamantada, né, como se fosse um polimento ali da parede anterior, retirando os remanescentes de mucosa da parede anterior, porque esses remanescentes de mucosa podem evoluir com mucocele, e aí então o preenchimento do seio com gordura, né, e a colocação de um flap de pericrânio
no assoalho do seio, ocluindo aí seus dutos, para isolar esse seio e fazer então a cranialização dele. Essas foram as referências que eu usei, tirando aqueles artigos dos casos pediátricos que eu já mostrei nos próprios títulos dos slides. Muito obrigado.